Olá, pessoal. Seguindo o nosso estudo sobre processo legislativo, gostaria de falar um pouco com você sobre a medida provisória. A medida provisória é o ato do chefe do Poder Executivo com força de lei e prazo determinado. Então, nesse conceito, tem alguns elementos importantes para a gente já definir o que é uma medida provisória. Primeiramente, é um ato do chefe do Poder Executivo. Então, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, o presidente da República pode editar uma medida provisória. No âmbito dos estados, se houver previsão na Constituição Estadual, o governador, e no âmbito dos municípios, se houver previsão na Lei Orgânica dos Municípios, o prefeito pode editar medida provisória. E vejam bem, a medida provisória é um ato com força de lei. Não é uma lei, mas é um ato com força de lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o momento em que é publicada uma medida provisória, em que o chefe do executivo edita esse ato, ele já passa a ter eficácia como se fosse lei. E ela ainda é com prazo determinado. E que prazo é esse? O prazo de 60 dias prorrogáveis igual uma vez por igual período. Então, acontece da seguinte forma: o presidente da República edita uma medida provisória e no mesmo instante ele encaminha essa medida para o Congresso Nacional, quando então começa a correr o prazo de 60 dias prorrogável uma única vez por igual período. A medida provisória, para que ela seja editada, nós precisamos de dois requisitos: relevância e urgência. Então, em casos de relevância e urgência, o presidente da República pode editar uma medida provisória. Lembrando que relevância é sinônimo de importância e urgência é sinônimo de pressa. Então, aquelas situações em que sejam relevantes, importantes e urgentes pode fazer com que o presidente da República edite medidas provisórias. E essa medida provisória será encaminhada para o Congresso Nacional e lá chegando, uma comissão mista formada por deputados e senadores deverá analisar esses dois requisitos. Então, cabe a uma comissão mista analisar se estão presentes os pressupostos de relevância e urgência. Aqui é importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já aceitou, em situações excepcionais, que ele, Poder Judiciário, analisasse se estavam presentes esses dois pressupostos de relevância e urgência. Tudo bem? Pois bem, a medida provisória ela será apreciada primeiramente na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Então, ela vai passar pelas duas casas. E como eu disse para vocês, ela deve ser aprovada no prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Lembrando também que durante o recesso parlamentar não se conta esse prazo, ok? Mas e se o Congresso Nacional não cumprir esse prazo? O que acontece? Se passados os primeiros 45 dias e o Congresso Nacional não tiver analisado essa medida provisória, ocorrerá o trancamento da pauta da casa onde estiver a medida provisória. Então, aquela casa onde ela estiver pendente de votação, não se poderá votar nada, a não ser outras medidas provisórias pendentes. Tudo bem? Ainda é importante, diante de uma medida provisória, o que o Congresso Nacional pode fazer. Primeira situação é, o Congresso Nacional pode aprovar aquela medida provisória. E se ela for aprovada, ela será convertida em lei. A segunda situação é, o Congresso Nacional pode rejeitar aquela medida provisória, ou seja, votar contra ela. E assim ela será arquivada e outra medida provisória só poderá ser apresentada novamente com o mesmo tema no ano seguinte. A terceira situação é que o Congresso Nacional pode fazer emendas nessa medida provisória e dessa forma ela será convertida em projeto de lei. E se ela for convertida em projeto de lei, ela deve ser encaminhada para sanção e veto do presidente da República. Aqui é importante ressaltar também que enquanto ela não recebe a sanção e veto, ela continua valendo dos termos em que ela foi editada. E por último, o Congresso Nacional pode simplesmente não votá-la, deixar caducar. Nesse caso, a gente chama de uma rejeição tácita, ou seja, ela também será
arquivada e outra com o mesmo teor só poderá ser apresentada na sessão legislativa seguinte. Beleza? O que mais que é importante aqui? Existem algumas matérias que não podem ser objetos de medida provisória e elas estão previstas lá no artigo 62, parágrafo 1º. Então diz assim o artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Letra B, direito penal, processual penal e processual civil. Aqui tem uma atençãozinha especial, porque processual civil só entrou na Constituição por meio da emenda constitucional número 32 de 2001. Beleza? Depois, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros, as leis orçamentárias, né? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Aqui é um medo de um novo plano Collor, né? Da noite por dia foi editada uma medida provisória que suspendeu a poupança de todas as pessoas, matéria reservada à lei complementar ou uma matéria constante em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Outra questão importante para a gente aqui é o seguinte: eu disse para vocês que a medida provisória ela começava a produzir efeitos desde o momento da sua publicação. Só que pode ocorrer dela ser rejeitada pelo Congresso Nacional ou que ela venha simplesmente a caducar, que o Congresso Nacional não a vote, o que seria uma rejeição tácita, como eu disse anteriormente. Nesse caso, como ficam as relações jurídicas constituídas durante o período de sua vigência? Pois bem, diz a Constituição que o Congresso Nacional, num prazo de 60 dias, deve editar um decreto legislativo estabelecendo como se darão os efeitos dessa medida provisória, das relações jurídicas já constituídas. Se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo, a medida provisória, ou seja, a rejeição dessa medida provisória, terá efeitos ex nunc, ou seja, apenas daqui para frente. As relações já constituídas continuarão sendo válidas, beleza? Então, isso é o mais importante da medida provisória.